local, no caso no templo, mas estamos juntos em espírito e em verdade, no mesmo sentimento, na mesma busca e na mesma adoração. Ok, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 1 de Abacuque. O que nós vamos fazer é um rápido panorama do livro. Nós vamos fazer uma síntese nos 3 capítulos. É uma necessidade para que a gente possa extrair do tema que nós temos sugerido hoje, da crise na fé ao louvor pela fé. É uma situação bem interessante. Aqui o profeta Abacuque se coloca, e nós vamos então, é muito propício para o momento em que nós estamos vivendo. Um momento em que muitas pessoas estão com crises, com as mais diversas crises. E entre elas existe aqui as crises emocionais e os questionamentos que muitas vezes surgem no coração ou na mente de algumas pessoas, até mesmo de pessoas que têm a sua fé genuína no Filho do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, mas que se questiona do porquê acontecem determinadas coisas, ou por que Deus não age, por que Deus está em silêncio, por que parece que o mal está prevalecendo, por que os ímpios parece que estão tendo vantagens, por que o justo sofre, por que há sofrimento no mundo e sofrimento também na vida daqueles que creem em Deus, daqueles que até se colocam muito à disposição de ser obediente a Ele ou de fazer a sua obra. Enfim, há muitos questionamentos. Nós sabemos nesse momento de que muitas pessoas elas têm adoecido emocionalmente. Muitas pessoas estão aflitas, tem muitas pessoas com muita preocupação, dado a todo esse momento em que estamos vivendo. Como nós podemos acalmar o nosso coração? Existe resposta para esses questionamentos? Existe uma esperança em meio à calamidade? Existe possibilidade de termos uma fé em meio às trevas, aos momentos difíceis dos quais parece que nós estamos sendo consumidos? Pois bem, o livro de Abacuque nos dá todas essas respostas, na verdade. Mas antes de nós explorarmos o texto, eu preciso fazer um apanhado histórico do livro para que fique mais compreensível para você. O livro do profeta Abacuque, ele encontra-se nessa divisão que nós conhecemos como os profetas menores. Nós temos então na nossa Bíblia 66 livros, e aí nós temos algumas divisões para que fique fácil de identificarmos. Nós temos os livros poéticos, nós temos os profetas maiores e temos os profetas menores. Isso faz uma organização dos livros no Velho Testamento. E nós temos então Abacuque nessa galeria dos profetas menores. Profeta menor não tem nada a ver com a importância pessoal do profeta. Não é nada disso. É pela brevidade da sua mensagem. É tido como profeta menor por causa da brevidade da sua mensagem, da sua profecia. Diferente, né, de profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, Daniel, né, que tem então uma mensagem mais ampla, uma mensagem maior, não é tão breve a mensagem. Os profetas menores, você vai perceber que nos seus livros, geralmente são alguns capítulos, 3, 4, 6 capítulos. Existe então um dos profetas
que são 12 capítulos, mas a mensagem é breve, a mensagem é rápida. Por isso eles estão profetas menores com a importância da profecia, com a importância da pessoa. A profecia é tão relevante quanto aos demais escritos da Bíblia, e a pessoa também tem a sua relevância. O livro de Abacuque, ele é citado no Paulo, faz uso dessa profecia em 3 momentos dos seus escritos. Quando ele, então, escreve em Romanos capítulo 1, ele está usando Abacuque 2 e 4. O justo viverá pela fé. Essa expressão tão linda e maravilhosa que faz tanta diferença na vida de um cristão, que o justo viverá pela fé. Nós somos sempre lembrados desse grande conceito, maravilhoso conceito do cristianismo, que o justo viverá pela fé, é uma expressão do próprio Deus quando está respondendo às argumentações de Abacuque, isso lá no capítulo 2, no versículo 4, como nós veremos na sequência do nosso estudo. Mas Paulo lembra isso quando está escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17, lembra isso escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 3 e no versículo 11. O escritor de Hebreus também faz uso e menção dessa palavra, o justo viverá pela fé, no capítulo 10 e no versículo 38. Bom, aqui são 3 aparições do livro de Abacuque no Novo Testamento. E ainda, em Atos, capítulo 13, versículo 41, também o apóstolo Paulo faz menção das palavras registradas em Abacuque, capítulo 1 e versículo 5. Quando então Deus diz para Abacuque coisas tão maravilhosas que as pessoas terão dificuldade de crer que é o próprio Deus que está agindo daquela maneira. Paulo tem aqui exposto a pessoa do Senhor Jesus Cristo e ele faz uma recomendação para que não haja incredulidade, para aqueles que do Evangelho não caiam no mesmo erro de não entender a mensagem como era lá na época de Abacuque. Sobre o Abacuque, nós sabemos muita pouca coisa. Não temos muitas informações, senão o nome. Quando o seu nome, o nome de Abacuque não vai ser repetido outras vezes, mas nós sabemos que possivelmente o nome de Abacuque significa abraçar ou ser abraçado. Olha que coisa, né? Nos nossos dias, que nome sugestivo, né? Abraçar ou ser abraçado. Alguns estudiosos dizem que esse abraçar poderia ser um abraçar de luz, um abraçar de uma hora de tensão, mas o mais provável é que seja um abraçar como uma questão de uma situação de ser recebido, de ser acolhido. Abacuque sendo acolhido. Como é bom um abraço, né? Como é sugestivo esse nome. Um abraço sempre faz muito bem, e os que me conhecem sabem que o que eu estou dizendo faz parte da minha experiência pessoal. Então, sabemos disso e sabemos também, né, que pelo louvor expressado no capítulo 3, talvez seja a passagem que você mais conhece de Abacuque, que é aquele finalzinho do livro, no capítulo 3, onde ele diz que ainda que não haja frutos na figueira, né, ainda que não haja os animais no curral. Bom, tirado desse cântico, porque o capítulo 3 de Abacuque é um louvor, é um salmos, imagina-se que ele era um morador de Jerusalém e que, pela
o tom da sua profecia, pelo momento descrito, ele foi contemporâneo de Jeremias, porque os dois tratam e falam de coisas comuns. Eles tratam da mesma época e da mesma situação que o reino de Judá estava vivendo. Então, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Bom, a sua mensagem, a mensagem do livro do profeta Jeremias, é uma mensagem do profeta Abacuque, é uma mensagem diferente dos demais profetas. Somente o profeta Jonas e o profeta Abacuque, na verdade, têm, então, uma mensagem que se diferencia. Por quê? Porque todos os outros profetas falaram levando uma mensagem de arrependimento, levando uma mensagem onde Deus tinha lhe revelado através de visão, através de sonho, da forma que Deus falava com os seus servos no Velho Testamento. Então, eles transmitiam ao seu povo a mensagem de Deus, geralmente denunciando o pecado da nação e dizendo que deveria arrepender-se, deveria voltar-se para Deus, se converter. Então, todos os profetas têm essa mensagem de Deus para o seu povo, através, então, de como Deus ia revelando essa mensagem. Só o profeta Jonas é que conta a sua experiência no que diz a missão que Deus lhe deu para que ele pudesse, então, ir à cidade de Nínive para pregar o arrependimento naquele local. Mas Jonas, ele começa dessa experiência própria, como ele procedeu de forma desobediente e até então cumprir a sua missão. E o profeta Abacuque, a profecia do profeta Abacuque, os 3 capítulos, é um diálogo entre Abacuque, que está perplexo diante de tudo que está acontecendo, ele está perplexo em meio à calamidade que está diante dos seus olhos e que a sua sociedade, o seu povo, está enfrentando. E então ele tem profunda sua. Por isso o título da nossa pregação, Crise na Fé. Ele tem uma crise e ele tem muitas perguntas a fazer a Deus. E ele faz essas perguntas a Deus e, obviamente, Deus lhe dá as respostas. Mas ele está em conflito consigo, porque ele está olhando a calamidade e, na perspectiva humana, ele não está vendo o agir de Deus. E ele quer saber por que Deus não está agindo. Ele quer saber, se Deus está agindo, por que ele está usando os meios que os homens não usariam para fazer, então, que o seu propósito se cumpra. Então, é um profeta que o seu livro revela o momento em que ele lida com Deus, que ele trata com Deus, querendo entender a circunstância. É um livro que começa com uma crise na fé e termina com um louvor pela fé. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Abacuque irá entender e perceber de que Deus não está ausente, de que Deus não está de braços cruzados e de que as coisas que estão acontecendo exatamente por causa do governo de Deus, exatamente por causa da sua, do seu poder, da sua majestade que governa todo o universo. Ok, dito isso, né, nós queremos entrar, então, na leitura bíblica. E é lógico que nós não vamos poder ler todo o texto
nem sequer um capítulo inteiro, mas nós vamos fazer aqui as nossas análises. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1 de Abacuque, nós temos o primeiro questionamento, o tempo de crise, o momento em que o profeta faz o seu primeiro questionamento a Deus. Parece que o profeta vem orando a Deus pelo que está acontecendo em meio ao seu povo. E parece que ele não tem obtido respostas. Ele tem orado, ele tem pedido, mas ele não tem obtido respostas. Encontramos amigo a sua Bíblia, Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Portas a iniquidade e me fazes ver a oposição, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque está em um dilema. Há uma calamidade. O caos se instaurou no meio da sua sociedade, no meio do seu povo, no meio da sua nação, Judá. Nós estamos falando aqui da nação de Judá e eu vou deixar isso mais claro para você. Que Abacuque, vendo o que eu e você temos visto já há muito tempo nos nossos dias e na nossa nação. Abacuque está impressionado com o tamanho de injustiça que está acontecendo no meio do seu povo. Como a justiça está sendo distorcida. Como o justo está sendo escravizado. Como há domínio da iniquidade, o crescimento da iniquidade. A perversidade tem assolado, a perversidade tem crescido. A prática do mal tem se tornado a violência, a todo tipo de injustiça sendo cometida. Tem uma impressão de que não há esperança. Como em muitos momentos, eu e você, ao nos deparar com os noticiários, não somente agora nesse momento de Covid-19, mas se pegarmos os últimos anos, se pegarmos o que é notícia, nós temos esse retrato de Judá dos tempos de Abacuque nos nossos dias. Senhor, quando isso vai parar? Senhor, mas tanta violência, tanta crueldade. Ó Deus, nós não conseguimos mais olhar e ver que o mal, ele vai crescendo, que a maldade vai se tornando algo aceito e comum no meio dos nossos dias. Há muita violência, Deus.
Inocentes estão morrendo todos os dias. Crianças morrem, mulheres morrem, idosos morrem de forma brutal. E nós não vemos, Senhor, a justiça predominando sobre a nossa nação. O que nós temos é que a injustiça reina. É que vale a pena, compensa a prática do mal. Parece, Senhor, que aqueles que agem de forma maldosa, aqueles que planejam, aqueles que maquinam, aqueles que fazem o mal, eles prosperam. Eles se dão melhor. Nos faz lembrar o Salmo 73, não é isso? Onde ali o salmista diz que parece que ele sente inveja da prosperidade do ímpio. E aqui, a crise de Abacuque está exatamente em não perceber uma ação de Deus, em dizer, Deus, onde o Senhor está agora? Por que que o Senhor permite? Senhor, eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho te pedido, mas parece que o Senhor não se importa com isso. É Abacuque, com a sua crise interior, com a sua fé entrando em parafusos. Será, Senhor, que o Senhor não está ouvindo? Será que o Senhor não está vendo? Como o Senhor pode demorar? Como o Senhor pode esperar para agir? Às vezes o sentimento que nós temos, por quê? Por que que Deus não faz alguma coisa agora? Por que que Deus não intervém agora? Onde os pessoas estão morrendo, Deus? Por que nossos velhinhos estão morrendo? Por que os nossos parentes estão morrendo? Por que os nossos amigos estão morrendo? Por que os crentes, os nossos irmãos em Cristo estão morrendo? Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não está ouvindo nossa oração? O Senhor não está percebendo a dor que a nossa nação está passando, Deus? Somos nós, na nossa crise de fé. São muitas pessoas em crise, como Abacuque esteve. Por que que Deus não age em meio ao caos instalado? Por que isso? Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Malaquias. Está pertinho aí. Você folheia a sua Bíblia bem devagarinho. Aí você vai passando aí, porque os profetas menores estão bem juntinho do outro. Depois de Zacarias, é o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, no versículo 16. No capítulo 3, do versículo 13 ao 16. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado com... Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor
e escapam. Veja aqui a perspectiva errada em relação ao injusto. Que parece que o mal, parece que a iniquidade, parece que os soberbos, eles têm vantagem e eles prevalecem. Mas veja, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para que se lembre do seu nome. Não. A impiedade não reinará. Eles serão, para mim, particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupar-los-ei, como um homem poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Abacuque está com uma crise. A sua fé está abalada. E nós podemos nos colocar no lugar de Abacuque. O que está acontecendo no Reino do Sul, em Judá, é algo muito danoso. É você ver o mal diante dos seus olhos e estar impotente e é clamar a Deus, mas parece que Deus não quer responder. Então, primeiro dilema de Abacuque, por que Deus? Por que essas coisas acontecem? Por que o Senhor permite que continue acontecendo? Por que o Senhor não intervém? Aí, nós já fizemos a conexão com os nossos dias. E aí nós temos a primeira resposta de Deus, que está do versículo 5 ao versículo 11. Vamos ler pelo menos os primeiros versículos. Abra sua Bíblia, não feche sua Bíblia. Nós estamos estudando a palavra de Deus, expondo esse maravilhoso livro. Versículo 5 nos diz assim: Vede entre as nações, olhai maravilhas e desfaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Paulo citou essas palavras lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 48, né, que nós citamos. Versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham por largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são perversos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, mais velozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam até longe, voam como águia que se precipita a devorar. E eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem e fazem-se culpados, este cujo poder é o seu Deus. Veja,
Agora Deus vai responder a Abacuque. E veja como a resposta de Deus é uma resposta que vai aumentar a crise de Abacuque. Porque o que Deus está dizendo é que não somente ele tem visto, e não somente ele tem permitido o que está acontecendo no reino de Judá, no reino do sul em Judá, como ele, Deus, tem levantado, essa palavra, veja que eu suscito, eu levanto, sou eu, não somente eu estou permitindo, não somente eu estou vendo, como eu estou levantando uma nação perversa. E aí toda a descrição, depois do versículo 6 até o versículo 11, é descrevendo a força, o poderio que havia nessa nação, que Deus estava levantando para trazer, ajudar uma disciplina. Eram os caldeus, ou os babilônicos. Tendo Nabucodonosor como, então, o seu rei, que já havia devastado tantos outros reinos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu querido, para você entender o contexto. Lembre-se que depois da morte de Salomão, o povo de Israel dividiu-se em dois reinos. O reino do norte, Israel, com a sua capital em Samaria, e o reino do sul, com a sua capital em Jerusalém, tendo a tribo de Judá e parte da tribo de Levi, constituindo esse reino. O reino do norte já havia sido dominado pelos assírios. E o reino do sul estava lá, mas o reino do sul, Judá, havia se desviado completamente do temor de Deus. O rei Joaquim, um dos últimos reis, governava naquele tempo, mas a nação havia se voltado contra Deus, como era de costume em toda a história do povo de Deus. Idolatria, adoração a falsos deuses, adoração sem ser uma adoração verdadeira, costumes, práticas de costumes sem vida, religiosidade apenas. Quando nós praticamos alguma coisa pelo costume, mas não há vida naquilo que nós praticamos. Nós só repetimos aquilo, nós só fazemos aquilo. Como o profeta Isaías denunciou, capítulo 13, versículo 29. Vocês me honram com os lábios, porém o coração de vocês está longe de mim. Então o povo de Judá havia se desviado completamente. O profeta Jeremias havia profetizado: arrependam-se. Tinha dito ao rei: rei, humilhe-se, entregue-se. Esse povo é mais poderoso do que nós. Vem aí um grande castigo sobre nós. E Deus está dizendo: ô Abacuque, eu não somente sei, eu não somente estou vendo, eu não somente estou permitindo, como eu, sendo Deus soberano, que faço todas as coisas com propósito e para a adoração do meu próprio nome, estou levantando uma nação perversa, uma nação violenta, uma nação forte, uma nação que tem destronizado tantos outros reinos para vir sobre a nação de Judá. Agora, preste atenção, meu querido, não desligue.
Para o espanto do profeta, Deus revela que não somente ele estava vendo, mas ele mesmo tinha levantado essa nação perversa para castigar Judá. Veja, preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer, meu querido. Judá tinha tido a oportunidade do arrependimento. Havia pregação em Judá. Arrependam-se. Voltem-se para Deus, como em toda a história houve, como na época de Noé houve, como na destruição de Sodoma e Gomorra houve, como Deus sempre deu oportunidade ao homem, às nações, aos povos, para que eles se voltem para Deus. Deus não traz o castigo, Deus não traz a sua ira, Deus não traz a sua justiça antes de dar ao homem, dar às nações a oportunidade de que ele se volte para Deus. Mas o homem, na sua dureza de coração, resiste a isso. Então veja primeiro, foi dada a oportunidade porque sempre houve a pregação. Agora, eu já citei isso aqui e vou citar de novo. Você pode copiar se quiser. Quando não se ouve o som da trombeta do arrependimento, inevitavelmente se ouvirá o som do chicote da disciplina. Quando não se ouve o som da trombeta do arrependimento, inevitavelmente se ouvirá o som do chicote da disciplina. É isso que está acontecendo sobre o reino de Judá. Não se arrependeram. A oportunidade é dada. Não há arrependimento, pois o juízo de Deus será estabelecido. Será que o Brasil não tem sido chamado, meu irmão? Será que a sua família? Será que você? Será que a nossa cidade não tem sido chamada ao arrependimento e dado oportunidade para que isso aconteça? Mas esse tempo da graça, ele cessa. A medida da iniquidade, da impiedade, a medida do pecado, ela chega ao limite aos olhos de Deus. Não se engane com isso. Ah, que Deus é bom, que Deus é bonzinho. Está aqui o erro de Judá. O erro de Judá estava exatamente na sua perspectiva errada sobre Deus. Sabe o que é que Judá pensava? Quando o profeta Jeremias estava pregando, dizendo: arrependam-se, rei, se entregue, vamos nos humilhar e tudo. Havia falsos profetas e o próprio rei Joaquim entendia o seguinte: não. Deus é conosco. Deus é por nós. Deus, ele fez aliança conosco. Não, nós não vamos nos entregar não, porque nós vamos vencer. Isso aqui é um erro de perspectiva. É uma teologia errada. Todas as vezes que a nossa teologia é errada, nós temos uma visão de um Deus errado. Não é isso? As pessoas não têm a visão que Deus vai encher as pessoas de riqueza? Teologia errada. As pessoas têm uma visão de que eu sou a pessoa melhor do mundo e a mais importante, por isso Deus vai fazer alguma coisa por mim. Teologia errada. A teologia de Judá estava errada no sentido de achar que Deus salvaria eles, mesmo que eles estivessem de costas viradas para Deus. Deus não tem compromisso
com o pecado, meu irmão. Deus não tem compromisso com o pecado. Não ache que Deus tem uma aliança comigo, Ele vai me poupar, Ele vai me salvar de qualquer maneira. Porque Deus tem compromisso com Ele, com a sua própria palavra. Ele é fiel a si mesmo. Aqui está o erro de Judá, de achar que não. Não, Deus vai nos salvar de qualquer maneira. Não, Deus não tem compromisso com o pecado. Você quer viver no pecado? Falando em Deus, com a Bibliazinha na mão, vivendo uma vida de pecado? Deus não tem compromisso com você não, meu querido. Não venha com essa de que Deus vai ter... meu Deus, agora o Senhor prometeu, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ama os que guardam o seu nome, que adoram o seu nome, que vive em uma vida voltada para agradar a Deus. Religiosidade com Deus nunca funcionou. Nunca funcionou. Porque nós temos Deus. É o povo de Deus, é o povo da aliança, mas que não está vivendo os mandamentos. Então, isso assusta ainda mais Abacuque. E aí vem a segunda pergunta de Abacuque. A segunda crise de Abacuque, está no versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Senhor. Não morremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aqueles que é mais justo do que eles? Agora, Abacuque tem a outra crise. A primeira crise é: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Aí Deus responde a Abacuque, ele diz: Senhor, como é que o Senhor permite que uma nação injusta possa vir contra nós? Ele está dizendo assim: Senhor, nós temos errado. Nós temos cometido pecados, mas nós somos mais justos do que essa nação aí. Essa nação aí, os caldeus, os babilônicos, isso aí não são gente, não. Como é, Senhor, que o Senhor usa uma nação ímpia e injusta para disciplinar um povo que é mais justo do que essa nação? Eu não estou entendendo isso não, Senhor. Eu não estou entendendo isso não. Como é que o Senhor permite que tal coisa aconteça? E aí ele vai levantando todos os seus argumentos até o versículo 17. A sua crise na sua fé. Ele faz todas essas argumentações. E saiba, queridos, não há nada que Deus não faça para a glória do seu nome. Assim como Deus usou uma nação ímpia para a disciplina, e nós entendemos a questão da disciplina, que ela é dada para aqueles que são amados, e eles são dados para correção, e a disciplina ela corrige, a disciplina ela apluma, a disciplina ela coloca de novo no plumo, na linha.
A disciplina, ela não mata. Deus não destruiu a sua nação. Deus sempre sustentou a sua nação, sempre houve os remanescentes, mas sempre precisou de disciplina. Mas da mesma forma que Deus usou homens ímpios, nação ímpia para disciplinar o seu povo, em muitos momentos ele usou homens ímpios também para abençoar o seu povo. Aqui o povo vai ser levado para o cativeiro, 70 anos de cativeiro. E quando, então, esse povo vai ser liberto do cativeiro, é pelo um rei, é pelo homem ímpio. Aí nós temos, então, a continuidade. Abacuque, ele diz assim, pois tá bom, Senhor. Ele chega ao entendimento que todos devem chegar. Pois tá bom, Senhor. Eu tenho feito questionamentos. Eu vou me colocar no meu local, no meu lugar. Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aí sim. Aí agora Abacuque começa a ter um pouco mais de senso. Eu vou ficar no meu lugar. Eu vou ficar no meu lugar de vigília. E agora eu vou esperar no Senhor. Irmãos, lembre de uma coisa. Deus é soberano. Eu e você não temos todas as respostas. Nós temos muitas perguntas, muitos questionamentos. A nossa fé quer vacilar. E quanto mais nós queremos que Deus responda segundo o entendimento do nosso coração e da nossa mente, mais em parafuso nós ficamos. Então eu não sei do porquê das coisas hoje. Eu não sei por que as coisas estão de um jeito em que parece que não há um Deus soberano governando. Quanto mais eu questionar isso, menos respostas eu encontro. Então eu descanso, porque uma coisa eu sei. Esse Deus existe, Ele é todo poderoso e Ele reina acima de todos os reis. Então o que eu não entendo agora, o que eu não encontro resposta agora, não me levará a desfalecer da fé, mas pelo contrário, me levará a esperar no meu Deus. Eu ficarei no meu lugar, continuarei firme na minha fé. Não sei explicar tudo, não consigo entender tudo, mas eu sei que o meu Deus continua o mesmo. Eu sei que o meu Deus continua soberano e nele eu esperarei. No meu lugar de vigília. Não é que Abacuque se colocou numa condição de pouco caso. Estou mais nem aí. Deixa aí, deixa que ele resolve aí, deixa que ele resolve. Não. Ele ficou atento. Ele ficou em vigília. Ele ficou em oração. Ele ficou esperando. Eu vou ver o que ele vai responder. Acalma o teu coração, meu irmão. Sossegue o seu coração. Não entre em conflito com a fé. Quando tudo está desajustado. E principalmente quando tudo está desajustado na minha e na sua vida. Quando parece que tudo está assim, preparado para dar errado. Quanto mais eu mexo, quanto mais eu bulo, mais a coisa se desarruma. Aí eu digo assim, cadê Deus? Por que Deus não está fazendo nada por mim? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? E eu quero questionar. Quantos crentes têm questionado o senhorio e a bondade de Deus? Quando as coisas não saem como planejado.
Como nós somos rápidos em achar que Deus é maravilhoso. Que Deus é maravilhoso. Por conta de fazer o bem para nós. Mas no primeiro teste da nossa fé, quantas pessoas têm abandonado a caminhada com Deus? Quantas pessoas não encontram mais o caminho da igreja? Quantas pessoas viram as costas para Deus por causa da crise da fé? Meu Deus, eu sirvo o Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou indo para a igreja. Como? Por religiosidade? Por uma mudança de comportamento externo e não uma mudança interna? Se acalme. Acalme o seu coraçãozinho. Não deixe a sua fé desvanecer. Espere a resposta de Deus. Espere a resposta de Deus. Você está agoniado? Você não sabe como vai terminar essa questão do Covid? Você não sabe como é que vai ser daqui para frente? Sossega o coração. Confia em Deus. Fique no seu canto. Fique de vigília. Fique observando. Fique adorando. Fique adorando a Deus. Adore a Deus. É legítimo nós nos ligarmos nos noticiários. Mas não engula isso não. Tenha muito mais um espírito de adoração, onde a sua fé é fortalecida. Ora, Deus vai dar a resposta. Deus vai dizer agora que algo maravilhoso. Eu quero ler até o versículo 4. Aguente um pouquinho aí, querido. Do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Agora é uma visão. Agora Deus está dizendo: escreve aí, meu filho. Eu vou lhe revelar agora. Está com o coraçãozinho sossegado? Tranquilizou? Agora eu vou lhe dizer. Escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apresta para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, escreve a visão. Escreve em letras que até que pessoas que passem correndo possam enxergar. E entenda que há um tempo. Irmãos, nós precisamos entender que há um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo dos céus. Acalma, Abacuque, porque a alma desse povo, a alma do soberbo, do perverso, ela não é reta. Não olhe para eles. Não se compare a eles. Não fique perplexo por causa dele, porque o justo viverá pela fé. Porque o justo viverá por aquilo que não está diante dos seus olhos, mas por aquilo que ele espera vir acontecer. A nação babilônica será destruída por sua maldade. Aí os irmãos depois podem ler todo o capítulo 2, e você vai ver que Deus vai, então, levantar
vários ais contra o reino da Babilônia. O justo viverá pela fé, mas o ímpio, o soberbo, todo esse poder será desfeito. Versículo 12 do capítulo 2. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem o Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um dia, Abacuque, um dia, Cícero, um dia, irmão, meu querido, tudo isso não existirá, mas a terra estará coberta, estará cheia da glória de Deus. O mal não irá prevalecer para sempre, mas a glória de Deus será estabelecida, o reino de Deus será estabelecido, o poder de Deus será total. Mas não é para o tempo agora. No seu devido tempo, Deus o fará. E aí vem todo o castigo dado àqueles poderosos, porque o Senhor Deus é rei acima de qualquer outro rei ou acima de qualquer outro reino. Agora eu quero terminar. A perspectiva do profeta muda e as suas queixas se convertem em louvor. Olha aí na sua Bíblia no capítulo 3. Eu vou só mencionar. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 3. Depois dos questionamentos, depois das respostas, depois de acalmar o coração, aí Abacuque tem a percepção correta da pessoa de Deus. Não perca o foco, meu irmão. Capítulo 3, do versículo 1 a 3. Abacuque louva ao Senhor pela pessoa dele, pela pessoa de Deus. É um louvor. Aí até o versículo 19 é um salmo, é um louvor. Mas escreva aí, do versículo 1 ao versículo 3, o louvor pela pessoa de Deus, por aquilo que ele é. E aí nós não temos tempo, nem é necessário nesse momento nós falarmos dos atributos de Deus. Mas eu tenho falado isso em outras mensagens, principalmente nos Salmos, lembrando a você, meu irmão e minha irmã, que o caráter de Deus não muda, que os seus atributos permanecem sempre o mesmo. Por isso nós podemos descansar. Eu posso louvar a Deus pelo que Ele é. Glória a Deus por isso. Depois de uma crise na fé, Abacuque agora louva a Deus pela fé. Eu entendi, Senhor. Eu entendi de que o Senhor tem um propósito, de que tudo que acontece na terra acontece sobre a tua permissão, acontece com um propósito onde a tua própria pessoa é glorificado. Não veja o mal apenas como castigo. Há juízo, a justiça de Deus estabelecido. Versículo 4 ao versículo 7 do capítulo 3. É um louvor pelo poder de Deus. Você pode ler depois. Abacuque agora louva a Deus pela pessoa que Deus é. Agora Abacuque louva a Deus pelo poder dele. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder, diz o versículo 4. Olha que maravilha! Olha a mudança de percepção de um profeta que começa o seu livro questionando, perguntando: ah, Deus, tu não se importa não?
Ah, Deus, tu não vai fazer nada não? Ah, Deus, o mal está prevalecendo. Agora ele louva esse Deus, ele entende, ele reconhece, ele se depara com a verdade de quem é Deus. Versículo 8 ao 16. Ele louva a Deus pelos seus propósitos. Ele louva a Deus pela pessoa de Deus. Ele louva a Deus pelo poder de Deus. Ele louva ao Senhor pelos seus propósitos. Senhor, eu espero nos teus desígnios, os teus propósitos. Agora o versículo 17 e o versículo 19, eu quero ler com você. Você pode pegar novamente sua Bíblia? Por favor. Versículo 17 ao versículo 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no vale, na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como da coça, e me faz andar alternamente ao mestre de canto para o instrumento de cordas. Oh, glória a Deus! Amém! Que maravilha! Agora ele o louva. E esse louvor é decorrente da fé. Ainda que me falte, ainda que não haja, ainda que não tenha, ainda que não produza, ainda que falte tudo, eu louvarei ao Senhor. Veja que mudança radical do capítulo 1 ao capítulo 3, do profeta que está questionando por que Deus não está agindo. Em meio ao capítulo 2, ele entende. Deus está dizendo, calma. Os soberbos, os injustos, eles receberão a sua recompensa. Não desespera o coração, não desfalece da fé, não desanima da caminhada. Não ache que Deus não está, que Deus não está no controle. Não pense que o mal irá prevalecer para sempre. Tudo o que pode ser bem-sucedido para o mal, aparentemente, acaba aqui mesmo. Alguém já disse que para os ímpios e para os perversos, o mais perto que eles podem se aproximar do céu são as doçuras que eles alegam ter aqui. Mas é só. Isso passará. Deus cumprirá o seu juízo no seu tempo, na sua época. Nós só precisamos fazer a manutenção da nossa fé. Viver uma vida que não seja uma vida religiosa, mas uma vida de obediência a Deus. Aí alguém já disse, a mesma pessoa, que todas as nossas dores, todas as nossas adversidades, tudo que nós sofremos nesse mundo pode ser o que seja mais perto do inferno que nós possamos passar. Mas isso vai passar também, vai acabar. E o que tem esperado para nós é um tempo de glória, é um tempo onde nós iremos desfrutar da glória de Deus para todo sempre, por toda a eternidade.
Oh, meu irmão, sossega o teu coração. Os dias são maus, os dias são difíceis, poderão até piorar, mas a nossa fé não está nas coisas visíveis, não está nos homens, não está na lei dos homens. A nossa esperança está no Senhor Deus, que olha do seu alto trono, que enxerga todas as coisas. Salmos 2 nos diz que o Senhor olha para os homens e ri-se deles. Todos os planos, todos os projetos, todas as suas maldades, todas as suas crueldades. Deus nunca desamparará o justo. Anime o seu coração, fortaleça a sua fé, sirva a Deus com alegria e com todo o seu ser, com todo o seu empenho e com toda a sua vida. Olhe para a calamidade do mundo e ainda assim, como encerra o livro de Abacuque, nós podemos de fato louvar ao Senhor. Diz o cântico: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Amém? Deus nos abençoe. Meu irmão, eu queria orar com você, lhe agradecer pelo tempo que você está conosco acompanhando essa palavra. Espero que ela seja edificante no seu coração. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, você pode procurar o contato comigo, que eu terei prazer em tentar esclarecer. Lhe convido para baixarmos nossa cabeça, fecharmos os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno e bendito, Senhor, o Senhor é nossa rocha, nossa fortaleza. Nós só temos a Ti, Senhor, não temos a outro. Muito obrigado, Senhor, pela salvação nos dada no Senhor Jesus Cristo. Isso é mais do que tudo o que precisamos. Porque, ó Deus, a nossa esperança não se limita às coisas dessa vida. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a estar com os olhos focados, ó Deus, em Ti, nas Tuas promessas e na Tua palavra. Nunca olharmos, Senhor, com as lentes humanas para a perspectiva das coisas que estão em nossa volta. O nosso olhar está acima, está para os céus, está para a eternidade. O tempo que o Senhor tem preparado, onde nós seremos consolados e confortados. Aqui nesse mundo, pode até parecer que a injustiça prevalece, que o mal tem sucesso, mas não será assim. O Senhor trará o teu juízo, todas essas coisas serão desfeitas. E aqueles que te servem e te amam e te adoram em espírito e em verdade, desfrutarão, ó Pai, da tua gloriosa presença, de um lugar tão maravilhoso, onde de fato não haverá injustiça, não haverá crueldade, não haverá dor, não haverá suborno, não haverá corrupção, não haverá a lei do mais forte prevalecendo, mas o Senhor sendo o nosso único alvo e objeto de adoração. Senhor, eu te peço pelos meus queridos que me acompanham nesse instante, por cada casa, por cada família, cada lar representado. Senhor, tem cuidado de nós e nós te louvamos por isso. Nos faz viver, Senhor, no centro da tua vontade. Quando tudo isso passar, quando essa quarentena, essa pandemia tiver passado, ó Deus, que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, tenhamos uma percepção mais clara, ó Deus, de quem é o Senhor, de quem somos nós, e que tudo que possamos fazer é sossegar, ó Pai, e te adorar. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, Deus os abençoe, tenham um excelente final de noite, que durante toda essa semana você busque viver no centro da vontade do nosso Deus. Não se preocupe em agradar homens.
queira viver exclusivamente para agradar a Deus. Não se preocupe. Ele está no seu trono. Ele está entronizado, cuidando da sua criação. Boa noite e Deus abençoe.